Questão sobre normas de circulação que diz o seguinte: nas vias com iluminação pública, o uso do farol alto à noite existe uma regrinha básica que é, se a via tem iluminação, aqui ó, nesse caso aqui tem, ó, com iluminação, você vai usar o farol baixo, tá? Então o farol alto aqui é para via sem iluminação. Agora preste atenção, aqui fala nas vias com iluminação pública. É muito comum o Detran colocar da seguinte maneira, nas vias providas de iluminação pública. Então veja, em vez de colocar com iluminação, ele coloca providas, nas vias providas de iluminação pública, você vai entender como a mesma coisa, tá? Guarde bem esse providas aí. Da mesma forma que se for uma via sem iluminação, a palavra vai ser isso aqui é um D, tá? Desprovidas. Se o Detran disse desprovidas, quer dizer, não tem iluminação pública. Esse des aqui é de não. Se ela diz providas, é com iluminação pública. Então, se liga nesses termos mais difíceis, porque é isso que costuma agarrar algumas pessoas na hora da prova, tá? Nas vias providas ou com iluminação pública, o uso do farol alto à noite é proibido, claro. Farol alto em via com iluminação não pode. Então, tá aqui, ó, proibido. Se você for observar, ó, na letra A fala permitido, não é. Na letra B fala permitido, não é. Na letra D fala permitido ainda com a casca de banana na frente, que é um somente. Quem estuda com a gente sabe que quando aparecem essas cascas de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa, e nesse caso é falsa, é errada. Se você ainda não conhece as cascas de bananas, esse macete aqui das cascas de bananas, precisa estudar com a gente, hein? Se liga aí. Então, ó, não é permitido, tá? Já risquei todos aqui que está falando que é permitido e já fui aqui no proibido. Proibido, pois deve ser usado farol baixo. Guarda essa regrinha. Se é via com iluminação, farol baixo. Via sem iluminação, farol alto. Questão sobre normas de circulação. Nas vias urbanas, quer dizer, vias de cidades, dentro das cidades. A operação de retorno deverá ser feita, lembrando que retorno é uma mudança total, que inverte o sentido do veículo. O veículo estava subindo e de repente ele voltou. Isso aqui é um retorno. Se esse veículo está subindo e de repente fez esse movimento, ele fez um retorno? Não. Ele fez uma conversão à esquerda. Retorno quando o sentido muda totalmente. Ele estava indo para cima e de repente voltou para baixo aqui no sentido contrário. E apesar de não ser comum, gente, é possível que o retorno seja feito para a direita. É possível, tá? É possível. Apesar de não ser comum. Por quê? Porque normalmente quando você faz a manobra desta forma, você estaria entrando na contramão, né? Mas isso depende muito. Vamos imaginar que nós temos aqui uma via descendo. Vamos imaginar aqui, ó, tem uma via onde o fluxo só desce, tá? Isso aqui é uma setinha apontando para baixo. Aqui, beleza. Essa via continua aqui para cima aqui, beleza. E aqui, ó, tem uma via chegando nesse sentido, ó, e você está vindo aqui, nessa via. Então, você vem, o que você vai fazer? Você vai fazer o retorno, viu aqui? Então, é possível que o retorno seja feito para a direita em alguns casos. Mas é isso que a questão está pedindo? As vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita onde? Nas passagens de nível? Passagem de nível é cruzamento com a linha férrea, linha de trem. É um lugar complicado e perigoso, até para transpor, só atravessar. A gente já tem que tomar uma série de cuidados, imagina fazer manobra em cima. Não tem, né? Não faz nenhum sentido. Nas pontes, como é que você vai fazer uma manobra de retorno em cima de uma ponte? Talvez até seja possível, se ela for uma ponte muito larga, tiver canteiro central, aí você conseguir fazer. Mas é raro, aí eu não me lembro de ter visto uma ponte que tivesse canteiro central, tá? Não. Utilizantes do acostamento, até pode. Se você está numa rodovia, não tem um trevo, não tem um rotatório, não tem um local apropriado e você está usando e tem ali acostamento, você pode sim jogar para o acostamento da direita, esperar o fluxo liberar nos dois sentidos e fazer a manobra. Só que aqui tem uma casca de banana, ó, sempre. Sempre usando acostamento? Não. Prioritariamente você vai fazer em locais apropriados. Vai usar acostamento se não tiver local apropriado. Sempre, assim como somente, nunca, jamais, apenas.
São cascas de banana, e quem estuda com a gente sabe que quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso ela é falsa. Agora veja aqui, nos locais apropriados, não tem o que contestar. Se é o local apropriado, o local adequado para aquela manobra, é ali que ela tem que ser feita. Mas que locais são esses, professores? Aqui na questão não interessa. Não interessa. O Detran já falou local apropriado. Pronto, se é apropriado, acabou. Quem que define que é apropriado ou não? A legislação de trânsito. E o Detran que está dizendo que é apropriado. Eu posso dar exemplo se você quiser. Um trevo, um vão de canteiro central, uma rotatória. Mas aqui nem interessa. Na questão aqui nem interessa, porque não está citando esses locais. Só fala local apropriado. Pronto, tchau. Letra D de dado é a resposta. Questão sobre normas de circulação. Os ciclomotores, que são as cinquentinhas, devem circular aonde, hein? Na faixa mais à direita da pista de rolamento. Pista de rolamento é a parte da via onde circulam veículos. Calçada é a parte da via onde circulam pessoas, pedestres. Entendeu como é que funciona? Então, a pista é a rua, o asfalto, onde os veículos estão circulando. Quando essa pista é dividida em várias faixas, todas na mesma direção, a gente tem faixa da esquerda, faixas do meio, faixa da direita. O ciclomotor deve circular na faixa mais à direita? Sim, essa é a resposta. Vou deixar um Vzinho aqui. Vamos analisar as demais. Na faixa mais à esquerda da pista de rolamento, olha, aqui está contradizendo a alternativa A, né? Eu já ensinei para vocês o macete das alternativas brigonas, contraditórias. Se bem que aqui nem é brigona. Seria brigona se a B dissesse assim, não é na faixa mais à direita. Tá? Aí sim seria brigona. Porque nesse caso aqui pode não ser, poderia, né? Poderia não ser nem na da direita nem na da esquerda, poderia ser no centro. Então acaba não sendo uma brigona, não. Eu ia ensinar o macete para vocês aqui, mas esquece. Depois eu ensino quando aparecer noutra alternativa aí. Então, se aqui na letra B dissesse, né, não é na da direita, a letra A fala que é na da direita, uma das duas tem que estar falando a verdade. Aí a resposta seria uma dessas duas. Eu não precisaria nem ler a C e a D, né? Mas esquece. Na faixa mais à esquerda da pista de rolamento, não é. Sempre pelo acostamento, isso aqui é casca de banana. Transitar pelo acostamento já não é bom, por regra geral. Os ciclomotores até podem circular pelo acostamento. Você não sabia disso, não? Ciclomotor é um dos pouquíssimos veículos que veículo automotor que pode circular pelo acostamento é só o ciclomotor. Porque eu lembrei que também da bicicleta, do carro de mão, que são de propulsão humana e podem circular pelo acostamento. Agora, veículo automotor, que tem motor que o impulsiona, só o ciclomotor que eu estou me lembrando aqui que poderia circular pelo acostamento. E pode, tá, gente? Inclusive, guarde isso. Os ciclomotores, as cinquentinhas, não podem transitar em rodovias nem em vias de trânsito rápido. Mas se a rodovia e a via de trânsito rápido tiver acostamento, aí o ciclomotor pode, mas pelo acostamento. Olha que curioso, sabia disso? Pô, se tiver um carro da PRF lá na frente, ele não vai me multar porque eu estou pelo acostamento? Se você tiver um ciclomotor, não vai. Vai multar se você não tiver no acostamento. Está numa rodovia, numa via de trânsito rápido, o ciclomotor tem que circular pelo acostamento, tá? Mas aqui está falando que é sempre, não é sempre. Né? Se a pista não tem acostamento, por exemplo, você não pode circular na rodovia nem na rotatória. E esse sempre é uma casca de banana, 90% de chance da alternativa ser errada, e ela é errada. Em qualquer faixa de rolamento, qualquer também é casca de banana, 90% de chance da alternativa ser errada, e ela é errada. A resposta é letra A. Ciclomotor tem que andar na faixa mais à direita da pista de rolamento. Ainda tem uma outra questãozinha que costuma cair, que é a seguinte. E se essa faixa mais à direita for de circulação exclusiva de outro veículo? Vamos desenhar uma pista aqui, ó. Isso aqui é uma pista. Essa linha da direita aqui é a linha de bordo do lado direito e essa aqui é a linha de bordo do lado esquerdo. Nós temos aqui, ó, a faixa da direita. Nós temos aqui uma faixa central. Nós temos aqui outra faixa central e nós temos aqui a faixa da esquerda. Essa faixa da direita aqui é onde os ciclomotores devem circular. Mas vamos imaginar que essa faixa da direita é circulação exclusiva para ônibus. Aí essa linha aqui, ao invés de pontilhada, ela seria contínua. E aqui ia ter a plaquinha, né? Não no chão, tá, gente? Desenhando no chão aqui,
com o ônibusinho aqui, ó, de frente, a rodinha dele aqui, circulação exclusiva de ônibus. Aí o ciclomotor não pode circular ali, né? Ele vai circular onde? Na faixa adjacente à da direita. O que é adjacente? É a faixa coladinha. Adjacente, esse aqui é o nome, ó, adjacente. O que significa isso aqui? Coladinha. Coladinha. Ah, gostou dessa? Mas significa isso mesmo, professor? Não necessariamente. Mas você vai entender como fosse a coladinha. Qual que é a faixa coladinha na da direita aqui? É a faixa central aqui, ó. Essa faixa, ó. Ok? Então, tranquilo. Se cair dessa forma, ó. Você está conduzindo um ciclomotor e a faixa da direita da pista de rolamento é destinada à circulação exclusiva de ônibus. Onde você deve transitar? Na faixa adjacente à da direita. Ou seja, a que está coladinha na direita lá. Mas isso aqui é outra coisa, só estou ampliando aqui a explicação. Se porventura cair assim na sua prova, você já sabe qual é a resposta. Nesse caso aqui não tem faixa exclusiva, a da direita vai ser utilizada mesmo pelo ciclomotor, letra A resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre normas de circulação. No acostamento é proibido o quê, hein? Parar ou estacionar veículos em situação de emergência. Gente, o que é um veículo em situação de emergência? Aqui não deixou claro se é um veículo que está prestando serviço de urgência, no caso aconteceu um acidente, esse veículo precisou de estacionar ou parar ali, ou se for uma falha mecânica, uma pane ou coisa do tipo. Se foi uma falha mecânica, nem seria um parar ou estacionar. Aí seria uma imobilização de emergência. O carro deu defeito, não foi por opção do condutor. Aí não é parar nem estacionar. Porque parar é quando você imobiliza o veículo com a finalidade de desembarcar ou desembarcar alguém. Não foi o caso, o carro deu um problema mecânico. E o estacionar é quando você permanece ali por tempo superior ao parar ou tempo superior ao embarcar ou desembarcar passageiro. Mas isso de forma proposital, o motorista não quis imobilizar ali, o veículo deu problema. Então, se fosse uma pane mecânica, não seria nem parar nem estacionar, seria uma imobilização de emergência. Então, aqui, se fala parar ou estacionar, situação de emergência, dá para entender bem aí que é um veículo do SAMU, do bombeiro ou polícia, ali situação de urgência. E pode, né, gente? Se está ali prestando serviço de urgência, ele pode sim parar e estacionar ali, óbvio, porque ele tem essa prerrogativa. Então, aqui no acostamento é proibido parar e estacionar em situação de emergência? Não, não é proibido, não. Circular pedestres? O pedestre não pode circular no acostamento? Pode sim, não é proibido pedestre circular no acostamento, não. Parar para realizar manobras? Que manobra seria essa? Eu quero converter à esquerda, né? Eu estou na rodovia, tem um acostamento aqui à direita, eu vou para o acostamento porque eu quero esperar o fluxo liberar para atravessar a pista. É proibido? Não, não é proibido. Nesse caso é obrigatório. Você tem que ir para o acostamento da direita e esperar para poder fazer a manobra. Então também não é proibido. Transitar quando a faixa de rolamento estiver congestionada. Faixa de rolamento é onde todos os veículos estão circulando. Aí imagina, ela está congestionada, o trânsito está todo engarrafado, é assim que a galera fala, né? Eu vou poder transitar pelo acostamento porque eu estou com pressa, eu preciso chegar lá na frente logo? Aí é proibido, né, gente? Isso aqui é uma infração gravíssima. Ó, gravíssima vezes 5. É um problemão, tá? Se a polícia estiver lá na frente e ver você vindo transitando pelo acostamento simplesmente porque a faixa de rolamento está congestionada, você vai tomar essa multinha aqui, gravíssima vezes 5. Então isso aqui é proibido. Letra D de dado. Questão sobre infrações e penalidades. No auto de infração de trânsito, que o Detran costuma chamar de AIT, essa aqui é a sigla que representa auto de infração de trânsito, tá, gente? É comum, isso tem resolução do CONTRAN e tudo mais. Quando eu disse que o Detran costuma chamar, é porque ao invés de colocar auto de infração de trânsito, você pode colocar simplesmente AIT. Você vai saber o que é? No AIT, não é obrigatório constar. Veja bem, está dizendo que não é obrigatório. Constar quer dizer ter ali escrito no auto de infração de trânsito. O tipo da infração, pensa comigo. Como é que o guarda, o policial, o agente de trânsito, vai preencher um auto de infração de trânsito, aquilo que você chama de multa? Aquilo ainda não é a multa, é só o
o AIT. Como é que ele vai preencher um auto de infração e não vai colocar o tipo da infração? Como é que a autoridade de trânsito vai saber que punição vai aplicar no condutor infrator? Tem que pôr o tipo da infração, né, gente? Estava sem cinto, excesso de velocidade, avançou sinal vermelho, estacionou em local proibido. Tem que pôr o tipo da infração. Então, não é obrigatório constar. Essa aqui é obrigatório constar. Eu estou procurando aqui, não é. Local, data e hora do cometimento da infração. Tem que ter. Se faltar qualquer um desses elementos aqui, ó, no auto de infração de trânsito, o agente que lavrou esse auto, que preencheu esse auto, vai encaminhar para a autoridade vai bater o olho e já vai arquivar. Fala assim, não tem como eu punir o motorista se eu não sei o local, a data ou a hora. Tem que ter. Essas são informações obrigatórias, tá? Então isso aqui são informações obrigatórias e eu estou procurando aquela que não é. A marca do veículo, modelo, sim, precisa constar lá, que é para eu identificar elementos que facilitem a identificação do veículo. O prontuário do condutor, o que é o prontuário? Prontuário é o número que consta na CNH dele, na habilitação dele. Precisa constar isso no auto de infração? Até precisa. Mas é obrigatório? Não. O que, professor? Não é obrigatório colocar o número da CNH do condutor? Não é. Por vários motivos. Imagina se esse condutor não tiver habilitação. Aí o policial vai deixar de multar porque não tem como colocar o número da CNH dele. Ele não tem habilitação, não existe esse número. Como é que vai colocar esse número lá? Então não é obrigatório, entendeu? Vou dar um outro exemplo. Esse condutor passou num radar, o radar fotografou a placa do carro. O radar sabe de quem é o carro. Porque ele pegou a placa ali, puxa no sistema. Aliás, o radar sabe não, né? A autoridade de trânsito lá sabe. O radar só fotografa. Mas ele sabe quem estava dirigindo? Não. Não sabe. Então, como é que ele vai colocar o número da CNH de quem estava dirigindo? Como é que a autoridade de trânsito ou o agente de trânsito depois vai fazer essa autuação para mandar para o proprietário do veículo, constando o número da CNH de quem estava dirigindo, sendo que o radar não sabe quem estava dirigindo? Então, por incrível que pareça, o número do prontuário do condutor não é uma informação obrigatória. Se ele tem habilitação, tá com ela ali, aí o agente que está autuando vai colocar sim o número da CNH, o número do prontuário. Agora, em alguns casos, não vai colocar. E se não vai colocar, significa que não é obrigatório constar. Essa aqui é a resposta. Inclusive, são duas informações que não são obrigatórias constar no auto de infração. É o prontuário e a assinatura do condutor. Vamos imaginar que o policial parou, fez o auto de infração e falou com o condutor assim, assina aí. Ele pode se recusar a assinar, ele não é obrigado a assinar. Se ele assinar, ele vai estar assumindo a infração, professor? Absolutamente não. Não tem nada a ver. Ele pode assinar e depois recorrer normalmente das penalidades que forem aplicadas. Normalmente. Aquilo ali não é um aceite, uma concordância de que ele cometeu a infração. Não. A assinatura ali serve meramente para ficar constado que ele já está ciente que foi autuado. Porque se ele assinou, ele está ciente, né? Ok? Mas, no mais, não muda em nada. Então, o prontuário e a assinatura do condutor não são obrigatórios constar no auto de infração. Anota isso, hein? Questão sobre primeiros socorros. No caso de queimaduras, deve-se utilizar preferencialmente água corrente para amenizar a dor. Água fria é ótimo para amenizar a dor em caso de queimadura. Água limpa, né? E quando fala água corrente, é porque se você colocar água numa bacia e a pessoa colocar ali a parte que foi queimada, por exemplo, a mão ou o braço, até ajuda, só que em pouco tempo aquela água começa a elevar a temperatura, porque o corpo da pessoa vai esquentando aquela água aos poucos, daí a pouco ela já não está ajudando tanto. A água corrente é muito melhor, tá? Então aqui, ó, lindo. Utilizar mercúrio não pode, você não vai botar nada na queimadura da pessoa, isso aqui está fora. Utilizar pomada não pode, não pode. Existe uma regra sagrada, aliás, existem 10 regras sagradas, ó, 10 regras sagradas que eu criei, Ronaldinho aqui, com base nos treinamentos e apostilas e bibliografias de primeiros socorros. Tem mais de 10 regras sagradas? Certamente sim. Mas eu peguei aquelas 10 que vão resolver 90% das questões para você em prova. São 10 regrinhas, 10 frases
Isso está no último slide do material do nosso curso. Eu costumo dizer que a pessoa que não estudou nada de primeiro socorro, se pelo menos decorar aquelas 10 regras, ele já acerta de 90% das questões. E uma dessas 10 regras é que você não vai passar, nem vai aplicar, nem vai oferecer nenhum tipo de medicação ou produto para uma vítima que você esteja socorrendo. Então, mercúrio, pomada, não pode. Quebra uma das 10 regras sagradas. Furar as bolhas da queimadura? Não vai furar também não, tá, gente? Ah, mas eu fiz isso lá em casa. Você fazeria, é problema seu. Agora, em vítima, não, tá? Letra A aqui, ó. Utilizar preferencialmente a água corrente para amenizar a dor. Isso é ótimo, é lindo, não tem contraindicação. Questão sobre norma de circulação. No desenho abaixo, esse desenho aqui, ó. Observe a movimentação do pedestre. Já conseguiram identificar que tem um pedestre aqui, ó? Olha ele aqui, ó. Na verdade, tem até uma bolinha. Estou vendo uma bola aqui na frente do pedestre. Deve ser uma criança, hein? Mas não deixa de ser um pedestre, né? No desenho abaixo, observe a movimentação do pedestre, dos veículos. Nós temos 3 veículos aqui, o veículo preto, o azul e o verde. E responda. O veículo 1 é qual, hein? Esse aqui, o azul. Aqui é o veículo 1. Deve acelerar e converter. Esse converter é virar, tá, gente? Professor, mas o certo não é convergir? Não, não é. Na norma culta brasileira, a língua portuguesa, virar é converter e não convergir, conforme a gente costuma falar, né? Então ele vai acelerar, esse veículo 1 ele vai acelerar, você pode ver que a setinha que está indicando que esse veículo 1 quer virar para cá, né? Ó, virar à esquerda. E o pedestre, a criança aqui, está vindo nessa direção, querendo atravessar. Então o veículo 1 tem que acelerar e converter à frente do pedestre de forma a não ser colidido na traseira. Colidir é alguém bater na traseira dele, né? Pode estar vindo algum motorista aqui atrás. Se esse veículo 1 aqui para esperar o pedestre atravessar, quem vem atrás bate na traseira dele. Então, para evitar dessa colisão na traseira, ele deve acelerar para dar tempo de entrar antes do pedestre chegar aqui na faixa dele. O que vocês acham? Está certo isso? Claro que não, né, gente? Ainda mais uma criança aqui com a bola na frente, independentemente disso. Um pedestre comum que fosse um adulto? Não. E eu vou dizer por quê. Porque os veículos que vão mudar de direção, igual esse aqui vai mudar de direção, não vai? Ele estava indo em frente, ele vai mudar de direção para a esquerda aqui, ele vai virar para essa rua. Quando um veículo vai mudar de direção, ele deve ceder passagem para pedestres e ciclistas que estejam atravessando. Engraçado que é muito comum, eu mesmo já tomei buzinada na rua. Imagina que eu sou esse pedestre aqui. Eu estou atravessando, aí vem um carro aqui com a seta ligada, no lugar desse carro azul aqui, ó, e buzina para mim. Aí o motorista bota a cabeça na janela, você não está vendo a seta ligada aqui? Não, tem que olhar antes de atravessar. Não é assim? Sendo que, na verdade, quem tem que esperar é o veículo. O Código de Trânsito diz que para mudar de direção você tem que esperar pedestres e ciclistas que estejam atravessando aqui. Ok? Então, ó, não pode. Esse veículo 1 aqui não pode fazer isso. Isso aqui é perigoso e vai contra a regra de trânsito. Para converter à esquerda, lembrando que converter é virar, né? O veículo azul deve aguardar a travessia do pedestre. Opa, agora sim. Ela falou que o veículo azul tem que aguardar esse pedestre atravessar para depois ele fazer a conversão dele. Aqui está lindo. Vamos ler as outras. A preferência do veículo 3 em relação ao pedestre. Aqui está o veículo 3, esse veículo preto aqui. Tem um pedestre que já começou a travessia. Será mesmo que esse veículo 3 pode passar com esse pedestre na frente aqui? Já iniciou a travessia? Claro que não, né, gente? Letra C está fora. O pedestre deve é no sentido de obrigação, é dever, não é? Existe o pode e existe o deve. Quando fala deve, é dever, obrigação, se liga nisso. O pedestre deve aguardar a passagem dos veículos azul e preto, o azul é esse aqui, o preto é esse aqui, para depois fazer a travessia. Olha, ele até pode, o pedestre até pode aguardar. Eu aguardaria se eu fosse o pedestre, por questão de segurança. Mas deve não é obrigação dele não. Ele não precisa aguardar, quem tem que aguardar são os veículos, aguardar a travessia do pedestre. Então aqui está errada, ficamos mesmo com a letra B, que diz que para converter à esquerda, o veículo azul aqui, ó, deve, ó, de novo, ó, deve, então dever, obrigação, aguardar a travessia do pedestre. Letra B de bola.
Questão sobre meio ambiente. Nos grandes centros urbanos são cidades grandes, né? Os principais causadores da poluição do ar são as fábricas. Fábricas até poluem, mas será que elas são as principais? Vamos ver aqui. Os veículos automotores e as indústrias. Se eu tivesse que escolher entre as fábricas e esses dois aqui, eu ficaria com esses dois. Então já vou até eliminar aqui. As queimadas poluem. Mas assim, não tem queimado o ano todo, né? Agora, veículo automotor e indústria funciona todo dia, né? Então, se eu tivesse que escolher entre B e C, eu ficaria com a B também. Tá vendo como é que a gente tem hora que a gente tem que eliminar? Tem que pensar, vamos pensar aqui. Queimada polui, que é a fumaceira, faz aquela bagaceira toda, né? Mas queimada não é uma coisa que acontece todo dia. Acontece em períodos ali do inverno, mato seco. O resto do ano, se estiver chovendo, não tem nem como ter queimada, né? Agora, veículo automotor e indústria, meu filho, o pau quebra todo dia, independentemente se está chovendo, o que for, né? Então, aí para escolher entre um e outro, o que você faz? Vou arriscar aqui as queimadas, vou ficar com a letra B. As usinas termoelétricas, o que é usina? Geradora de energia elétrica. Aqui no Brasil é muito comum a gente ver usina hidrelétrica, que ela é impulsionada por água, hidroelétrica, né? Mas termoelétricas é porque elas são impulsionadas por vapor de carvão queimado. Eles queimam carvão para impulsionar esse gerador de energia elétrica. O Brasil usa esse recurso quando os rios estão com nível baixo de água. Então não tem tanta potência ali na água para impulsionar os geradores, não ligam as termoelétricas. É inclusive o período de seca, né? Quando não está chovendo, o rio baixo ali, aí a energia elétrica entra na bandeira vermelha, fica mais caro, né? Entenderam o que é uma termoelétrica? É um gerador de energia elétrica, que nesse caso não é a água que impulsiona, é a queima de carvão. Isso polui? Sim. Mas eu pergunto de novo, entre as usinas termoelétricas poluírem e os veículos automotores mais as indústrias, qual que você escolheria? Letra B de novo, né? Porque as usinas termoelétricas vão ser acionadas no período de seca, inverno, não é o ano todo. E ainda que fosse, será que elas poluiriam mais do que todos os veículos automotores das indústrias? Também não. Então sobrou mesmo a letra B de bola aqui pra gente. Tem que saber analisar, tá vendo? Questão sobre mecânica básica de veículos. Nos veículos com tração dianteira, tração é o que faz o veículo andar, é a força, né? Dianteira quer dizer, ele faz força só nas rodas dianteiras. A peça articulada, veja bem, peça articulada, que liga o semi-eixo à roda, vai ligar o semi-eixo à roda, chama-se o quê? Então vamos lá. Nos carrinhos de brinquedo da gente, a gente tinha um eixo, na ponta desse eixo tinha uma roda e na ponta de cada eixo tinha outra roda. Não é assim que funciona? Esse aqui é o eixo dianteiro do carrinho, tá? Esquece o eixo traseiro, porque aqui nós estamos falando só do dianteiro. Só que, nos carros de verdade, esse eixo aqui ele é dividido em dois. Então aqui no meio tem uma peça que chama-se diferencial. No momento que esse diferencial existe aqui no meio, eu já não tenho mais um eixo que liga de uma roda até a outra. Eu tenho dois semi-eixos. Essa parte aqui é um semi-eixo e essa outra parte aqui é outro semi-eixo. Entendeu agora o que é semi-eixo? Entendeu, né? E aqui está falando de uma peça articulada que liga o semi-eixo à roda. O semi-eixo está aqui, Aí ele chegando na roda aqui, a roda está aqui. Quer dizer que nesse ponto aqui, tem uma peça que liga o semi-eixo à roda. E ela é uma peça articulada, porque conforme essa roda movimenta, que é a roda dianteira, né? Eu viro o volante, a roda movimenta. Esse eixo tem que continuar ligado ali, transmitindo a força para essa roda. Como é que chama essa peça aqui, Seria ponta cinética de tração, isso aqui nem existe, inventaram. Caixa de câmbio, não, a caixa de câmbio nem está nesse desenho aqui. A caixa de câmbio é a caixa de marchas. Junta homocinética, ela aqui, essa é a resposta. Tem uma junta homocinética aqui e tem outra aqui, tá, gente? Em cada ponta de semi-eixo tem uma junta homocinética chegando ali na roda. Então, veja bem, peça articulada, porque ela se movimenta, que liga o semi-eixo à roda. Aqui está o semi-eixo, aqui está a roda. Quem vai ligar um no outro? Essa bacana aqui, junta homocinética.
Também não é a embreagem. A embreagem liga é o motor à caixa de câmbio, à caixa de transmissão. Letra C, anota aí porque mecânica é tinhoso, hein? Questão sobre primeiros socorros. Num sinistro de trânsito, lembrando que sinistro a gente vai entender como acidente. Professor, por que o Detran não coloca acidente em vez de colocar sinistro? Porque houve uma alteração recente no Código de Trânsito Brasileiro que mudou todas as palavras acidente, eles tiraram e colocaram sinistro. E por que isso, professor? Por causa de uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que diz que o termo adequado é sinistro. Isso não muda nada na redução de acidentes, não muda nada no entendimento da gente. Sinceramente, só atrapalha. Umas besteiras que tem tanta coisa mais importante, mas se tiver que fazer essa besteira aqui para encher o sapato da gente. No sinistro de trânsito, deverá, ou seja, é uma obrigação, ser primeiro atendida a vítima que estiver gritando com muita dor. Então, vou olhar lá, tem 10 vítimas, a que estiver gritando mais, eu vou atender ela, tá certo? Não é. Xingando com muitas ameaças. Essa que você vai atender? Não, até porque se ela está xingando e ameaçando, é porque ela está consciente, ainda está em boas condições vitais, né? Com algumas fraturas na perna, veja bem, algumas, hein, no plural, fratura, quebrou a perna em alguns lugares. Vai atender ela primeiro? Depende, eu teria que comparar com outras lesões. Respirando com muita dificuldade. Opa, olha aqui, ó. Respirando com muita dificuldade. Quem você socorre primeiro? Quem está com a perna quebrada ou quem está respirando com dificuldade? Aqui, né, gente? Inclusive, anota aí. Primeiro, são as vítimas com hemorragia abundante. Naquele ciclo XABCDE, é o que é representado pela letra X. X é hemorragia. Professor, mas não tem nada a ver X com hemorragia? Por quê? Isso aqui é só um código, tá? Porque existia o protocolo A, B, C, D, E, tá vendo? Na sequência alfabética. E, de repente, resolveram colocar essa hemorragia abundante. Não é qualquer sangramento, não, tá? Essa hemorragia abundante em primeiro lugar. Existe alguma letra antes do A no alfabeto? Que eu conheça, não. Aí eles colocaram um X. X pode ser uma letra qualquer, né? Na matemática, o valor de X pode ser um valor qualquer, não é? A ideia foi essa. Então, o X é hemorragia. O segundo é o B. Aí eu. O segundo é o B. Analfabeto, fugiu da escola. Não é o B, né, gente? É o A. Tá que nesse caso vai ser a parte aqui de consciência, avaliação de consciência da vítima. Se ela está inconsciente, você deve dar uma atenção maior para ela. Depois vem o B e depois o C. E aí vem consciência, respiração, cardíaca. Viu como é que funciona? Se você não sabe esse XABCDE, dá uma olhada no nosso curso ou no seu material, ou pergunta ao seu instrutor. É importante saber isso aqui, tá? Que é isso aqui que estabelece a ordem de atendimento. Não é quem está gritando nem xingando, ok? Letra D de dado aí, a resposta.